Um incêndio atingiu parte do Museu de História Natural e Jardim Botânico da Universidade Federal de Minas Gerais na manhã do dia 15 de junho de 2020. Segundo a assessoria do museu, o fogo atingiu a chamada Reserva Técnica 1, onde está guardado uma parte do acervo que não fica na exposição, fica guardado. Ainda não se sabe o que causou o incêndio. De acordo com as informações que foram divulgadas, o fogo foi percebido no início da manhã do dia 15 por funcionários e o corpo de bombeiros chegou pouco tempo depois, combatendo rapidamente o incêndio. No entanto, segundo os bombeiros, as paredes do prédio atingido ficaram comprometidas e o dano causado ao acervo foi irreparável. O museu está localizado na capital de Belo Horizonte, no bairro do Horto. Seu acervo é composto de cerca de 265 mil itens entre peças e espécimes científicos preservados e vivos. O museu tem peças de áreas como da arqueologia, paleontologia, geologia, botânica, zoologia, cartografia histórica, etnografia e arte popular, além de documentação bibliográfica e arquivística. Agência Brasil, publicado em 15 de 6 de 2020, por Marcelo Brandão. Como vocês devem ter percebido pelo tom desse podcast de hoje, ele é um pouco diferente do que comumente a gente leva aqui no nosso formato do Arqueologia no Ar. Então a gente não tem muito senso de humor dessa vez para poder trazer aqui dentro da nossa discussão. Também a gente não tem uma edição e não segue com um formato tradicional. Após esse episódio, a gente segue normalmente voltando ao nosso formato padrão. Por hora, nessa edição especial, se a gente pode chamar essa situação de especial, a gente vai tentar trazer aqui uma discussão tratando um pouco sobre isso que ocorreu agora recentemente, nessa semana. Então esse episódio está sendo gravado agora aqui no dia 18, provavelmente está sendo lançado no dia 19. Então a gente está tentando trazer isso na semana do ocorrido, como até uma espécie de manifesto, e de luto, por mais um acervo perdido para a arqueologia brasileira. Então, mais um incêndio em um importante museu brasileiro, agora o Museu de História Natural e Jardim Botânico. Esse é o Arqueologia no Ar, apresentado por Luiz Felipe Santos, arqueólogo da Contextos Arqueologia, e João Carlos Moreno de Souza, o Juca, coordenador e criador do site arqueologiaprahistoria.com e do canal Arqueologia para História no YouTube. Então, em nosso episódio de hoje, numa edição especial e urgente, a gente traz aí o caso do Museu de História Natural da UFMG e vai tentar discutir um pouco sobre essa situação que já ocorreu também com outros acervos arqueológicos e outras instituições nos últimos anos, para a gente poder pensar um caminho para o futuro, para que perdas assim irreparáveis ao patrimônio cultural brasileiro e à ciência não ocorram em um futuro próximo. Então, esse é o Arqueologia no Ar e a gente começa agora, nesse clima não tão festivo assim. Arqueologia in onda. Archäologie in der Luft. Arqueologia aérienne. Arqueologia nel aire. Archaeology on air. Arqueologia no ar. Arqueologia in onda. Archäologie aérienne. Archaeology on air. Archäologie in der Luft. Arqueologia no ar. Edição especial. Antes da gente começar a falar sobre a importância dos museus, informando aqui aquilo que os nossos colegas do Museu de História Natural e Jardim Botânico têm passado pra gente. O prédio que foi atingido, ele era a reserva técnica de coleções de materiais orgânicos, onde estavam incluídas as coleções etnológica, indígena, e coleções arqueológicas de fauna, botânica e diversos remanescentes humanos, que incluem dezenas de esqueletos, das regiões de Lagoa Santa, do Peruçu, do famoso sítio arqueológico Buritizeiro e até mesmo uma múmia natural do famoso sítio Lapa do Boquete. Todos esses sítios e regiões localizadas no estado de Minas Gerais. Dentre todas as coleções que poderiam ter sido afetadas por um incêndio, as coleções de materiais orgânicos são as que mais facilmente são destruídas pelo fogo. Porque quando a gente pensa em geral, assim, as coleções de sítios pré-históricos, arqueológicos, são compostas principalmente por materiais líticos, de pedra lascada, polida, e cerâmica. Cerâmica principalmente em sítios pré-históricos mais recentes. Já os outros materiais orgânicos, eles não conseguem se preservar tão bem e, portanto, eles são muito mais raros. E no caso do que aconteceu no Museu de História Natural, foi justamente
o material mais raro que foi o atingido. Bem, não é a primeira vez que o museu brasileiro é atingido por incêndio. Alguns exemplos que a gente tem só dessa última década de museus e que foram bem impactantes foi o incêndio no Memorial da América Latina em 2013, o Museu da Língua Portuguesa em 2015, o Museu Nacional da UFRJ em 2018 e agora o Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG. Parece que a gente tem um incêndio de grandes proporções a cada 2 anos. Tá virando um evento bianual. Isso não é uma piada. Isso é uma coisa séria e que tem que ser levado em consideração. Por que tudo isso está acontecendo? Sim, realmente. O fato de não ser o primeiro evento como esse ocorrer em tão curto espaço de tempo demonstra que existe algum problema muito sério que deve ser resolvido. E algumas coisas já são pontuadas por algumas instituições. O exemplo é o IPHAN, hoje tem regras bem rígidas, né, em relação às instituições que mantêm acervos arqueológicos de atenderem uma série de regras que envolve a questão do corpo de bombeiros, né? Então, tudo isso pensando na segurança desses acervos, né? Porque, como o Juca falou, só na perda ocorrida agora essa semana, a gente perdeu acervos de pesquisas arqueológicas iniciadas na década de 70, né? Como no caso do Peruaçu, é uma das campanhas arqueológicas mais antigas, né, da arqueologia brasileira. Então a gente perdeu uma múmia pré-colonial brasileira que estava na instituição, ali naquela reserva técnica. Então, uma perda realmente irreparável, irreversível, né? Não tem como você trazer de volta esses materiais. E é importante a gente entender a importância dos museus, né? Porque é tão importante. Um museu, ele é um espaço que pode ser físico ou virtual, né? Voltado quase sempre para a educação e a promoção cultural. Então, se você não tem o hábito de frequentar museus, comece a frequentar. É muito importante a visitação e é muito importante o que esses museus eles guardam e têm a expressar e compartilhar com a sociedade. Os museus eles podem conter coleções e acervos de objetos e materiais históricos, arqueológicos ou até obras artísticas, além de uma infinidade de outras formas de memórias individuais, tanto de pessoas como de comunidades, além de memórias coletivas, como de uma comunidade, de um bairro, uma cidade, uma região. Quando a gente fala de museus, eles também proporcionam o espaço e as condições técnicas para que esses bens eles sejam conservados, preservados e divulgados, não só a curto prazo, mas a longo prazo com a população. Por isso que é muito triste quando a gente vê instituições como o Museu Nacional e agora o Museu de História Natural perderem acervos que já estavam acondicionados há décadas, ou, como no caso do Museu Nacional, até mais de um século, né? Muitos museus eles possuem laboratórios científicos onde são dadas as condições de preservação dos acervos, mas também é ali onde é implementado o uso social daquele material, daquele acervo. Então, é ali onde as pesquisas arqueológicas, etnográficas, paleontológicas, dependendo do que seja o acervo, vão ser implementadas ali no cotidiano daquela instituição, né? Mas tudo isso depende realmente das condições de conservação de cada material e como isso pode ser acessado de acordo com as regras de cada instituição. Além de tudo, um museu ele é um espaço que pode fomentar e está disponível para a realização de atividades educativas, culturais, exposições, palestras, aulas, rodas de conversa e demais eventos. São espaços para serem vividos, preenchidos, apropriados e utilizados por todos nós em prol da educação, da cultura, da ciência. Então, museus não são apenas espaços para abrigar materiais, abrigar elementos, abrigar histórias, mas também para promover a cultura, a educação, a ciência. Os museus eles proporcionam a preservação e o conhecimento de nossa história e cultura, com a valorização de diversos grupos culturais, nossa identidade e de outros elementos importantes, né, dentro de uma sociedade. Dessa forma, os museus eles têm o potencial de nos tornar conscientes, promover o respeito e a compreensão de questões históricas, científicas, culturais, sociais e artísticas, de forma didática e muitas vezes acessível e divertida. E quando a gente fala de acervos arqueológicos, de instituições essas tão próximas à nossa realidade, às vezes, quando a gente fala de uma perda como essa, do Museu de História Natural ou do Museu Nacional, também é uma perda nas nossas vidas, né? Porque às vezes a gente tem esses laços muito próximos com esses acervos, né, Juca? Eu acho que é o seu caso, né? A gente fica com um sentimento de luto. Bom, no meu caso, eu vou explicar então a minha relação aqui, primeiro com a do Museu Nacional, que foi a relação mais forte que eu tinha.
e uma relação bem menor, indiretamente, com as coleções do Museu de História Natural. Bom, eu fiz o meu doutorado no Museu Nacional entre 2014 e 2019 e o incêndio ocorreu em 2018, né? Ou seja, eu ainda era aluno de doutorado do Museu Nacional quando aquilo aconteceu. Lembro bem, porque foi numa semana justamente que iria ocorrer um evento de arqueologia no museu, né? Exatamente. Eu mesmo já não estava mais morando no Rio de Janeiro, né? Eu já tinha terminado a minha parte das pesquisas lá, tinha voltado para São Paulo. E um dia antes do incêndio, todos nós fomos para lá por causa do evento de arqueologia, né? O congresso que ocorria anualmente no Museu Nacional. No dia seguinte ia começar e um dia antes de começar o evento teve um incêndio e estávamos nós, né? Eu, você, inclusive lá no Rio de Janeiro, e a gente viu o museu pegar fogo. Bom, eu era um frequentador assíduo da Reserva Técnica de Arqueologia do Museu Nacional, onde estava guardada a maior parte do acervo arqueológico daquela instituição. Inclusive, parte do material que eu analisei para o meu doutorado estava lá, que é o material lítico do sítio Alice Boer, que foi escavado entre as décadas de 1960 e 1980. O sítio Alice Boer fica ali na região de Rio Claro, no centro do estado de São Paulo. E essas escavações foram coordenadas na época pela arqueóloga Maria Beltrão, que era professora do Museu Nacional. Uma parte menor da coleção desse sítio está hoje sob a guarda do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, mas é o material das escavações que nós realizamos no sítio em 2011. Isso foi uma escavação realizada pela equipe do Laboratório de Estudos Interdisciplinares em Evolução, Cultura e Meio Ambiente, mais conhecido como LEVOC, do MAIUSP, sob a coordenação do professor Astolfo Araújo. Mas a parte mais significativa do sítio era essa das escavações anteriores, né, que foram escavações de décadas naquele sítio, que incluíam aí os principais artefatos, né, ponta de flecha, ponta de lança, as lesmas, que são aqueles raspadores unifaciais, etc. Felizmente, os meus colegas que trabalham lá no Museu Nacional me informaram que parte desse material que eu trabalhei, ele foi preservado. Ele não foi tão afetado. Isso para mim foi uma enorme surpresa, porque o material lítico, né, desse sítio, ele é constituído basicamente de sílex. E sílex, para quem não sabe, é uma rocha que explode muito facilmente em altas temperaturas. Parece pipoca explodindo assim, só que são pequenas lascas que saem voando e é até perigoso você estar perto se, né, tem um sílex pegando fogo, que ele pode te atingir igual um projétil. De todo modo, que esses colegas mesmo me informaram que inclusive tem pontas, né, que eles encontraram lá preservadas e tal, e estão separando tudo, então alguma coisa ainda se foi preservada, mas a gente só vai saber exatamente o que foi preservado e o que foi perdido quando eles terminarem todo o levantamento, e isso é um trabalho ainda de meses ou pelo menos mais um ano por aí. Eu tive a oportunidade, a felicidade, né, de finalizar as minhas análises no Museu Nacional antes do incêndio. Outros colegas não tiveram a mesma oportunidade e tiveram que recomeçar do zero as suas pesquisas com outras coleções, né? Eles tiveram que alterar totalmente o projeto, ou tentar manter aquele projeto, só que com outros materiais. De qualquer forma, a parte prática desses projetos, né, teve que recomeçar do zero. Mas esse sentimento de perda, né, de um material que você analisou, de um projeto que você não pôde dar continuidade, isso não está nem perto daquilo que a gente sentiu e ainda sente, né, sobre coleções preciosíssimas, de alta importância científica, histórica e cultural que tinha naquele museu e que nunca mais vão poder ser estudadas, nunca mais vão poder ser observadas pelo público, né, aquelas coisas que tinham na exposição. Ela tinha coisa de séculos atrás, aquelas múmias do Egito, tudo aquilo foi perdido. Imagina também os profissionais que passaram décadas montando e estudando coleções e que perderam todo o resultado, né, dessas décadas de trabalho em uma noite. Imagina os laboratórios que foram montados naquele museu, que estavam realizando pesquisas importantíssimas, que levaram anos para chegar naquele nível, e foram totalmente queimados. Imagina a revolta de administradores e outros profissionais do museu que há tantos anos lutavam muito por melhores condições, por conta de uma burocracia gigantesca e pela falta de verba não conseguiram salvar nessas coleções a tempo antes de que ocorresse aquilo que já vinha sendo avisado há tanto tempo. Lembrando que quando ocorreu o incêndio, muitas das atividades que antes ocorriam integralmente no Palácio Histórico do Museu Nacional, que foi o prédio atingido, isso tudo já estava sendo transferido para os prédios do Horto Botânico, que não foram de maneira alguma afetados, né? Uma parte mais distante onde aconteceu o incêndio. Ou seja, esse processo já estava começando e logo no começo desse processo aconteceu isso e não deu para salvar.
Já o prédio do Museu de História Natural e Jardim Botânico foi um incêndio de uma proporção bem menor, né? O museu ele é dividido em vários prédios, isso facilita, né, que no caso de um incêndio não se alastre para todo o museu, né? Só aquele prédio específico. Isso não quer dizer que as perdas não são irreparáveis, né? Como eu mencionei antes, o material que se perdeu foi material orgânico, foi material raro, né? Tipo, o pior que tinha, né, para ser atingido foi justamente o atingido. Se tivesse atingido uma reserva técnica de líticos, ia ter perda, mas não ia ser uma grande perda, né, tão significante. Se tivesse queimado coleções de cerâmica, cerâmica se preserva muito bem com fogo. Inclusive, a cerâmica ela é feita pelo fogo, né? Então, alguma coisa ia ser atingida, mas em geral ia ser um dano pouquíssimo significante perto do que aconteceu. E esse material que foi perdido, ele, assim como o material lá do Museu Nacional e de outros museus que foram incendiados, eram materiais únicos do mundo. A minha relação, né, pessoal, com essas coleções, ela também era menor, né, em relação àquela do Museu Nacional, mas isso também não quer dizer que não tem um certo sentimento de perda. Eu aprendi a analisar material osteológico humano, além de ter começado a aprender com as coleções de Lagoa Santa, também foi com a coleção de buritizeiros, do sítio Buritizeiros, que foi um dos sítios atingidos pelo incêndio de coleções, né, de remanescentes humanos. Hoje eu estou fazendo meu pós-doutorado no Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, né, o LE. Quando eu comecei a estagiar no LE, lá em 2009, eu ainda estava na graduação, fui fazer esse estágio porque lá na minha universidade, lá no PUC de Goiás, não tinha professores de bioantropologia ou de bioarqueologia de forma geral. Então eu fui fazer o estágio com o Walter Neves, que na época, né, então ele era coordenador do LE. Atualmente quem coordena é a professora Mercedes Okumura. E eu fui lá fazer esse estágio com ele para aprender na prática o trabalho de curadoria e análise de esqueletos arqueológicos. E entre 2009 e 2011, mais ou menos, eu estava ali auxiliando esporadicamente na curadoria dos esqueletos de buritizeiros de Lagoa Santa. E essa coleção de buritizeiros, ela ficou lá com a gente até bem recentemente, né, quando a curadoria foi finalizada. Então, o nosso laboratório tem uma relação de anos com esse material também, e o peso da perda foi, né, muito sentido. E já com relação ao material de Lagoa Santa, eu gostaria de lembrar também que assim, uma parte significativa dos esqueletos de Lagoa Santa estavam lá nesse incêndio no Museu de História Natural. As coleções osteológicas, arqueológicas de forma geral do projeto Origens, que é lá de Lagoa Santa, que foi coordenado pelo Walter Neves e realizado aqui pela equipe do laboratório, esse material continua sob a guarda do nosso laboratório aqui na nossa reserva técnica. Mas as coleções arqueológicas das escavações daquela grande missão franco-brasileira que ocorreu na década de 70, elas estão lá no Museu de História Natural. E esses esqueletos aparentemente foram também bastante afetados. Então, assim, coleções são uma coisa de muita importância para o arqueólogo. A gente já falou isso daí nos episódios normais do Arqueologia no Ar, que, lembrando as pessoas, né, que pessoas sempre associam o trabalho do arqueólogo ao profissional que está indo lá escavar o sítio arqueológico e nunca pensa que, na verdade, né, mais de 90% do nosso trabalho não é no sítio arqueológico, na escavação. É no museu, é no laboratório, é nesses lugares que pegaram fogo. Então, a maior parte do nosso trabalho está ali. E a gente, quando tem uma coisa dessa, a gente perde tudo. E talvez um dos principais motivos da gente estar perdendo tudo isso, talvez não, com certeza, o principal motivo da gente estar perdendo tudo isso é porque existe claramente aqui no Brasil uma grande desvalorização dos museus e de instituições de pesquisa. Então a gente tem que discutir melhores formas de valorizar isso e de como ajudar. Eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer ao nosso público, né, é qual foi a última vez que você visitou um museu? Para algumas pessoas vai ser bem difícil assim, de responder. A gente tem uma cultura de não visitar essas instituições, de não frequentar museus, instituições voltadas à preservação da memória, da cultura. E tudo isso também faz parte de um processo de desvalorização do conhecimento, da ciência. E eu acho que é isso que a gente precisa também tratar um pouco aqui nesse podcast, né? Tem sido cada vez mais comum, né, por parte de líderes e políticos, os ataques às instituições de ensino, a professores, aos livros didáticos e até à ciência e à educação. Então a gente vive num momento muito delicado politicamente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Com a ascensão de uma mentalidade conservadora que vai de encontro muitas vezes à ciência, ao conhecimento histórico, levando muitas vezes até um movimento revisionista da história. Então grupos dominantes, muitas vezes eles atacam a educação com
com um objetivo claro de impedir que a população crie uma consciência histórica, cultural, uma voz ativa e crítica, né? Então o conhecimento é poder. Acredito que vocês já escutaram alguma vez essa frase. E realmente conhecimento é poder, que é o conhecimento que vai te levar ao senso crítico, ao questionamento, né? Então os museus e as instituições culturais e de ensino, elas possuem, né, um espaço para manifestar os estudos científicos e lógicos, bem como movimentos artísticos e levantar muitas vezes as injustiças históricas e as lutas sociais que muitas vezes foram suprimidas dentro do processo de documentação e de preservação da nossa história. A desvalorização e o sucateamento dos museus, que muitas vezes são taxados como lugares de coisa velha, lugar só para armazenar tranqueira, eles vêm numa tentativa muito clara de desinformar a população, de silenciar muitas vezes as vozes de grupos subalternos, de grupos que por muito tempo ficaram dentro de um processo de apagamento histórico, e assim causar o esquecimento em relação às injustiças sociais e de evitar que esses espaços eles sejam espaços de poder e que sejam também espaços que representem essas comunidades e essas lutas. Por isso é que é preciso resistirmos, né, em defesa da educação e da cultura. Então esse podcast, muito mais do que a gente trazer e esboçar a situação crítica que vivemos, serve também como um manifesto para a gente pensar a valorização desses espaços e a valorização dessa luta pela cultura, pela informação, pela ciência. O que os museus mencionados pelo Juca têm em comum, que sofreram, né, infelizmente, essas tragédias e esses incêndios, é o fato de que não foi por falta de aviso. Servidores dessas instituições realizaram reclamações formais e até mesmo fizeram vaquinhas para que algo fosse feito e que aquela realidade fosse mudada, né? Então, nesse exato momento, algumas instituições vêm reclamando e alertando sobre esse perigo de destruição. Então, se algo não for feito e não vier de cima para baixo, outras instituições vão ser também acometidas por eventos trágicos como esse. Você que está escutando agora deve estar se perguntando: o que eu posso fazer também para ajudar e para lutar para a gente mudar essa realidade? Apesar de grande parte desse quadro hoje depender de uma intervenção governamental com maior investimento, maior estruturação, maior contratação de profissionais para agregar aos corpos técnicos dessas instituições, mas também você pode fazer a diferença. E como? Frequentando mais os museus próximos a você. Traga membros da sua família, amigos, estudantes, conhecidos, faça esse trabalho de divulgação, incentive o acesso a essas instituições, a esses museus. Então, o fato de você frequentar e dar vida a essas instituições, que elas só existem porque precisam de pessoas circulando, de pessoas compartilhando esses espaços. Se vocês não frequentam, essas instituições acabam sendo levadas ao esquecimento, ao desprezo, ao abandono. Outra coisa que vocês podem fazer é, frequentando essas instituições, busquem saber quais as ações e projetos vêm desenvolvendo, e assim você pode também ajudar na divulgação. Sempre que houver oportunidade de conversar com líderes políticos e você puder fazer esse lobby em prol dos museus, faça. A preservação dos museus e espaços culturais de sua cidade só vai ser possível através da reivindicação e da cobrança, né, por parte dos gestores do nosso estado, do nosso município. Então, por favor, faça esse trabalho caso você esteja em uma posição que isso seja possível. Caso você seja um artista, artesão, professor, proponha atividades culturais que possam ser realizadas nesses espaços. Então, muitos museus eles são bem solícitos a receber ajudas da comunidade e também em adotar ideias que podem ser sugeridas a essas instituições. Então, se você conhece e frequenta uma dessas instituições museológicas que não tem tantas ações assim, proponha ações que possam ser feitas e colabore também você enquanto um agente público, né? Enquanto
uma pessoa que pode fazer a diferença no cotidiano daquela instituição. E também a gente tem que lembrar que muitas dessas instituições, elas fazem campanhas de doação, de arrecadação de recursos, né? Então algumas instituições, elas fazem divulgação de vaquinhas e de outros eventos para trazer recursos para essas instituições sem depender totalmente somente do dinheiro que vem ali direcionado pela sua instituição financiadora principal. Então, se você vê que a instituição está fazendo alguma iniciativa para arrecadar recursos, ajude também, não só doando se for possível e o que for possível, mas também divulgando. Então, isso são ações que você, enquanto cidadã e cidadão, pode fazer e já vai fazer alguma diferença. Mas agora falando diretamente com os profissionais da arqueologia, com você que é arqueóloga, você que é arqueólogo, que muitas vezes depende dessas instituições para poder receber endosso institucional para suas pesquisas. Falando agora para o público que não conhece, endosso institucional é um documento que uma instituição fala para o IPHAN, né, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, quando você vai solicitar uma autorização de pesquisa para um estudo arqueológico, que aquela instituição vai receber o acervo que for produzido por sua pesquisa. E hoje, a maior parte das pesquisas que são concedidas autorizações, elas são desenvolvidas no campo do licenciamento ambiental. Então, muitas vezes, quando você pede esse documento de endosso institucional para um museu, você colabora pagando uma taxa, que muitas vezes vem com a doação de bens ou com repasse financeiro realmente passado pelo empreendedor, pelo proponente do empreendimento. Então, muitas vezes, os profissionais da arqueologia também agem de maneira alienada em não questionar para onde meu acervo está indo, quais as condições da reserva técnica daquele museu, como é que esse recurso vai ser utilizado em prol do acondicionamento e da manutenção da conservação do meu acervo. Então, a partir do momento em que você solicita um documento como esse para poder fazer a tutela da sua pesquisa arqueológica, por favor, enxergue essa instituição como uma instituição parceira, adote esse museu. Então vá saber como é que estão as estruturas, como é que está a reserva técnica, como o seu material vai ser recepcionado. É muito importante que você faça essa avaliação justamente para você não só ter uma ideia clara das condições daquela instituição e você também auxiliar na reivindicação de melhores condições, mas também você fazer com que esse recurso que muitas vezes é repassado por essas pesquisas possam ser direcionadas para uma melhoria da infraestrutura dessas instituições. Então são essas as dicas que a gente pode dar assim e que já fazem uma grande diferença, não é, Juca? Exatamente, Felipe. Uma outra coisa que a gente tem que deixar de recado aqui é que a gente vê muita gente culpando os administradores dos museus, os profissionais que trabalham nos museus, pelo que aconteceu, pelos incêndios que aconteceram. E são pessoas que não fazem a menor ideia da luta que esses profissionais sempre tiveram para tentar melhorar as condições dos museus. Então, para finalizar aqui o nosso episódio extraordinário, pessoal, eu gostaria de lembrar que foi postado recentemente no nosso site Arqueologia Pré-História um texto do qual muito do que a gente falou aqui sobre a importância dos museus, a desvalorização deles e sobre como ajudar, tem lá um texto no nosso site que foi escrito pela nossa colega da equipe do Arqueologia Pré-História, Daniela Ortega. Então confiram lá. Lá também no site vocês vão ver todas as informações sobre a arrecadação de fundos feita pelo Museu Nacional, como que você pode ajudar. E se você está acompanhando esse podcast pela plataforma do YouTube, aqui embaixo na descrição do vídeo você também vai ter acesso a alguns links muito, muito bacanas para você saber como ajudar essas instituições, além de outras fontes sobre os museus que foram incendiados. Então, eu me despeço por aqui hoje. Gostaria de pedir desculpas se a gente não está parecendo muito animado gravando esse episódio, mas a situação não permite uma animosidade muito maior do que essa que a gente está sentindo agora. Realmente. Por isso que a gente tá até meio que tirando esse episódio da linha cronológica normal do podcast, mas era urgente a gente poder usar do nosso podcast também para se manifestar sobre essa situação. É isso, esse foi o nosso podcast de hoje e como sempre a gente dá os nossos recados finais. Hoje a gente não teve nem notícias curiosas, não tivemos
tivemos as descobertas da vez. Esse episódio, ele não tem esse clima, realmente, como eu falei de início, mas a gente deixa aqui os nossos recados finais para que vocês continuem seguindo o nosso podcast e seguindo todos os outros programas que são desenvolvidos dentro desse selo de podcasts da Contextos Arqueologia Podcasts. Então, a gente está lançando muito episódio nos últimos dias do Bastidores na Pesquisa. Em breve vai ter também mais um Contextos Podcast, que já tem tempo que a gente não solta. E quem quiser acompanhar todas as outras produções, é só seguir as nossas redes sociais, tanto da Contextos, no Instagram, contextos.arqueologia, né, @contextos.arqueologia, Facebook, facebook.com/arqueologiacontextos e no YouTube, youtube.com/contextosarqueologia. Também sigam o Arqueologia e Pré-História, e aí eu deixo o Juca passar melhor as redes. Bom, acompanhe a gente no nosso site, arqueologiaprahistoria.com, no YouTube, o nosso canal, o canal Arqueologia Pré-História, o youtube.com/arqueologia pré-história canal, e nas nossas redes sociais você pode seguir a gente pelo Twitter, @arqueopreist, e no Instagram, @arqueologia pré-história. Obrigado por ouvir a gente e até o próximo episódio da nossa série normal. Isso, com um pouco mais de senso de humor. Realmente, essa semana a gente não tem clima para festa, né? Então, até mais e continue seguindo o nosso podcast. Até mais, gente. E peço que vocês participem agora nesse 1 minuto de silêncio final, de luto pela perda, por mais essa perda, né, irreparável à cultura, à ciência e, sobretudo, à arqueologia brasileira. Contextos Arqueologia Podcasts.